Deus tem para falar conosco, para considerar o alerta, para considerar o aviso, a unção que Ele tem para derramar na minha e na tua vida, grande será o que Deus vai fazer, se nós cremos, para a glória de Deus. Se eu tiver com a sua Bíblia aí, 2 Reis, segundo livro dos reis de Israel, segundo livro dos reis, capítulo de número 4, palavra muito conhecida da igreja, e que continua operando, que continua alcançando, né? Meu Deus do céu, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmãos. Eu sou grato pela presença dele, né? Não sou merecedor, e eu quero crer que você também vai sentir. Se você não sentiu ainda, você vai sentir o toque da presença do Espírito Santo consolando sua alma, o teu espírito, tá bom? Vamos lá na palavra, capítulo 4 de 2 Reis. A Bíblia diz: certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu e disse: teu servo meu marido está morto, e tu sabes que o teu servo era temente ao Senhor, e veio o credor para tomar os meus 2 filhos para ser servos. E Eliseu lhe disse: o que te farei eu? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva nada tem em casa, a não ser uma botija de azeite. E lhe disse ele: vai, pede para ti vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas, mas muitas. E então sobre ti teus filhos fecha a porta do teu quarto, derrama o azeite em todas as vasilhas, e quando uma estiver cheia, põe à parte. E se foi a mulher, fechou a porta sobre ela e os seus filhos. E lhes traziam vasilhas, e lhe enchiam as vasilhas com azeite. E quando as vasilhas estavam cheias, disse aos seus filhos: traga-me ainda outras vasilhas, ou vasos, como pode estar na sua tradução aí. E o filho lhe responderam: não há mais vasilhas. E então o azeite cessou. E veio ela logo e contou isso ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai e vende o azeite, paga os credores, e os teus filhos vivam, você e seus filhos vivam do que restar. Santo Deus, irmão, Santo Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu Jesus amado, irmãos, louvado seja a presença do Espírito Santo. Glória. Irmãos, olha para você ver, hoje eu fiquei meditando numa passagem bíblica sobre confiança no Senhor, sobre a confiança. E quando eu estava vindo no ônibus no meu trabalho hoje, pensando nessa palavra, o Espírito Santo me levou nesse texto. E eu falei: Senhor, independente de quem estiver ou não, né, que o Senhor preparar para estar nos ouvindo, que o Senhor possa testificar o coração do seu povo. É uma palavra muito conhecida, mas ela nos ensina dia a dia, irmãos. Ela, dia após dia, ela tem poder na minha e na sua vida. O interessante aqui, irmãos, é que o estado que essa mulher se encontra é um estado difícil. Ao meditarmos aqui, vamos perceber uma lição, que o que essa mulher está passando, quem sabe ainda não chegou ao ponto de eu e você passar, ainda não chegou no nível
de afronta, de dificuldade que essa mulher está enfrentando. Por isso que ela é uma lição. Porque o que acontece nessa história é o ponto-chave de uma revelação que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, quer falar conosco hoje. É esse ponto, é exatamente alguns atos que essa mulher faz que vai mudar totalmente a sua história. Nós sabemos que o profeta Eliseu é alguém que, sem palavras, diante da Bíblia, a Bíblia menciona ele como sucessor de Elias, ou aquele que recebeu a capa de Elias. E nós sabemos que a capa era só um símbolo, né, da unção, a qual ele pediu para Elias, quando Elias, sabendo que seria tomado pelo Senhor, ele testifica a Eliseu para fazer um pedido, que esse pedido fosse concedido antes, se possível, da sua partida. Isso é o que Elias fala para Eliseu. Eliseu vai pedir algo que, né, vai abrir o entendimento da igreja, que nós começamos a ver isso na pessoa de Jesus, né? O pedir com fé, o saber pedir, aleluia. Então o que vai acontecer? Ele vai pedir uma porção, ou seja, daquilo que está sobre Elias, ele quer o dobro. E o que cai na vida de Eliseu é uma unção poderosa, irmãos. É um poder extraordinário. E o que vai acontecer? O ministério de Eliseu, a partir da unção, ele não é o mesmo. Por quê, pastor? Porque ninguém que é escolhido por Deus, quando a unção cai sobre ele, fica da mesma forma, irmãos. A unção, ela transforma. A unção, ela capacita. Eu já falei sobre isso para os irmãos. E Eliseu fica conhecido, né, em Samaria, em Israel. Por quê, pastor? Porque a unção que de fato ele buscou está começando a aperfeiçoar no seu ministério. Quando ele recebe a unção, aqueles que debochavam dele, que eram os filhos do profeta, diz a Bíblia, quando ele recebe aquela capa de autoridade representando a unção, ele estende no Jordão, e a Bíblia diz que o Jordão no mesmo momento se abre. Os jovens, os filhos dos profetas, os homens e mulheres observam isso e entendem que a unção de fato que estava sobre Elias recaiu sobre Eliseu. Que existia de fato um poder, né, que estava preparado para Eliseu. Por isso, Elias o tinha ungido como profeta. Porque Elias unge ele como profeta e ele larga tudo. As juntas de boi, sai da casa dos seus pais e começa a seguir Elias. Quando Elias é tomado, a unção que está sobre Eliseu começa a resplandecer em Israel. A unção que está sobre Eliseu começa a ser levado para todos os lugares. Ele começa a ficar conhecido. Então o que acontece aqui? A mulher que está sendo mencionada aqui no texto, ela conhece o Eliseu. Ela sabe da sua fama como profeta, como homem de Deus, que tem uma intimidade com Deus. Está sabendo que sobre ele repousa a presença do Espírito de Deus. Porque os sinais que acompanham ele traz confiança para ela chegar. Porque entenda uma coisa, irmão. Eu já quero dando liberdade para o Espírito Santo aqui. Quando você vai sentir confiança a confessar algo para alguém ou uma necessidade para alguém? Nesse caso, ela não tem uma convivência com Eliseu. Ela não tem uma proximidade de um frequentar a casa do outro, uma amizade, né? Mas ela sente uma confiança, uma liberdade de se declarar o que está acontecendo na sua vida para o profeta. Porque é diferente de quando você vai procurar alguém para desabafar, que não tem nenhuma espiritualidade, não tem uma unção,
Não estou falando de cargo ministerial, estou falando de unção, integridade. De pessoas que falam com Deus mesmo, que você olha e fala, meu Deus do céu. Então ela chega, e a necessidade, irmão, é tremenda. Por quê? Porque ela está falida, o marido dela deixou uma dívida gigantesca para ela. E o pior é que nesse período aqui, irmão, nesse período, alguém que cobra essa dívida. Alguém, né, do governo, que está governando Israel, que é os credores, que vai buscar por essas pessoas a pagarem essas dívidas. Sendo que ela já declarou para o profeta aqui no texto, e eu não preciso explicar muito porque é claro que nós lemos, e se você ler novamente depois com calma, depois que ministrar, você vai ver que vai ficar muito mais claro o texto para você, porque há pontos aqui que nós vamos meditar, então vai abrir na nossa mente. E o que vai acontecer? Ela vai declarar, eu tenho 2 filhos, e a dívida é muito alta, eu não tenho dinheiro para pagar. Então a proposta é, se eu não pagar, o credor leva meu filho, meus 2 filhos. Ou seja, é uma forma de garantia do pagamento. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe uma renegociação. Não existe. Porque está claro para ela. E está claro para os cobradores. Eu vou estar vindo aqui. E se você não pagar a dívida, aleluia, eu vou levar seus filhos embora. Irmão, e basta uma palavra como essa. Basta uma mensagem como essa. Porque você imagina, uma mulher não pode trabalhar nesse período. As mulheres não trabalhavam. Não era como os dias de hoje. Então as coisas estão indo de mal a pior. Ela está viúva, perdeu seu esposo. Ela tem que sustentar 2 filhos, sendo que ela não tem uma renda a mais. Meu Jesus amado. Então sabe quando está passando aquele processo, irmão, que o negócio já está difícil? E as notícias que chegam começam a ser mais difícil ainda. Sabe quando você está passando aquele processo, que parece que também as pessoas que te ajudavam se afastou? Sabe quando você começa a passar aquele processo difícil, que já tá, você já, por você mesmo já abandonaria tudo, já deu vontade de você abandonar tudo. E vem o pior, porque parece que nesse momento Deus está a 10.000 quilômetros de distância de nós. Parece que o Senhor não ouve a nossa oração. Parece que pessoas já estão longe demais para nos ajudar. Parece que nós não conseguimos, né, na nossa mente imaginar alguém que possa nos abençoar, que possa nos ajudar. Então esses pensamentos já são negativos por si só, pela situação. E as notícias que tá vindo começam a piorar tudo. E eu começo a entrar, nós começamos a entrar nisso, meditar, e nós começamos a trazer para a nossa vida. Porque hoje, nós que somos casados, as mulheres que estão aí, os esposos, teoricamente, nesse problema você ia desabafar com o seu esposo, com a sua esposa. Essa carga é dividida entre o casal. Essa carga, esse peso, vai de um para com o outro, né? Às vezes, numa situação como essa, às vezes numa conversa, o problema vai estar ali, mas o apoio do marido, da esposa, naquele momento, ele cobre uma situação, ele conforta. Mas nós percebemos que a mulher, né, como ela é viúva, não tem ninguém por ela. E parece que os seus filhos não têm uma idade ainda que possa fazer esse papel de um provedor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ela se derrama, irmão, ao profeta. Só que há um detalhe aqui que eu queria deixar muito claro para os irmãos. Ela diz que o seu esposo, ele servia. O esposo dela servia ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e servia a Eliseu, ou servia aos profetas. Então o que acontecia? O que ela está falando, pastor? Que ela perdeu um esposo.
E não só um esposo como provedor dessa situação financeira, mas alguém que servia, alguém que tinha intimidade com Deus. Porque uma coisa, irmão, vamos trazer para a mulher aqui, ela tem um esposo, um homem provedor. Outra coisa, ela tem um esposo provedor e homem de Deus, servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Então, ela declara, mas é o seguinte: meu esposo servia. E aqui está das grandes graças que nós recebemos. Os homens, guardem isso que eu vou falar para os irmãos. Os homens, de modo geral, pode esquecer o que você fez. Os homens, mulheres, o ser humano em si, pode esquecer os momentos que você serviu, os momentos que você foi útil. E pode ser que você esteja passando um dos piores momentos da sua vida, mas aquilo que foi colocado no altar, aquilo que foi aquilo que foi ministrado, que você depositou no altar, servindo ao Senhor, porque quem serve ao Senhor, ele não quer galardão para si, ele já entendeu o que ele faz para o Senhor. É Deus já dando uma lição extraordinária para nós aqui, que aquele moço, aquele homem que deixou sua mulher e seus filhos agora, ele deixou uma situação, uma pendência, mas escute isso: o Deus que conhece, o Deus que sonda, o Deus que guarda, o Deus que protege, o Deus que está deixando a palavra dele viva às nossas vidas, dizendo assim: ó, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua vida, eu sei quem você é diante da minha presença, eu sei que muitos hoje podem ter virado a costa para você, mas eu sei, alabacandaramandai, ó, o que você faz como servo, o que você fez como servo, o que você é diante do altar. Alabacalaba. Oh, glória. Então olha pra você ver que tremendo, irmão. Ela declara para a pessoa certa. Só que mesmo Eliseu, escute bem isso aqui, irmãos, mesmo Eliseu sendo profeta, mesmo Eliseu tendo intimidade com Deus, mesmo Eliseu sendo um homem de oração, mesmo Eliseu sendo um homem separado, aqui vai uma resposta de ensinamento para nós. Não é porque o nosso pastor é um orador, não é porque o nosso pastor é usado na profecia, na revelação, na palavra, que ele sempre terá a resposta certa na sua boca. Por quê? Porque quando ela declara isso, Eliseu responde claro, como homem falho, dependente. Eliseu está deixando claro: eu não faço milagre, eu não sou o milagroso, meu Jesus amado. Então ele declara para a mulher o seguinte: o que eu hei de fazer por ti? O que eu for fazer por ti? Derremidaio. Deixando claro para nós, para você aí que é ungido, para você que é separado de Deus. Irmãos, escute bem isso. Há uma unção sobre a nossa vida, há uma autoridade, sim, é fato, mas nós devemos entender que isso não vem de nós, isso vem dele. Isso não é nós, isso é ele. E minara sebi calabarúzia, rebi calabaio. Então Eliseu responde na necessidade, como se ela está pegando ele de uma forma de surpresa, colocando seus deleites, sua carga, sua necessidade sobre o profeta. E ele diz: o que eu hei de fazer por ti? Mas quem tem intimidade, irmão, e ele diz: me declaro que você tem em casa, porque o início de tudo, isso é base, princípio, presta atenção. O início, o propósito aqui é mostrar também que estamos na maior dificuldade. Presta atenção, recebe essa palavra aqui, ó, é profética. Podemos estar na maior dificuldade, o credor pode estar vindo buscar os nossos filhos na porta. Nós podemos estar endividados, numa luta, numa prova tão tremenda, num deserto, numa escassez. Mas o que temos em casa, oh glória,
ainda há algo em casa, ainda há algo pro lado de dentro. Eu vou usar isso profeticamente falando, há algo que vem de dentro para fora aí. Remidaio, remicalabarúzia, que vem de lá de dentro da sua alma, do seu espírito, do dentro do seu coração, que clama, remicalabaio, que é uma luz que ilumina, que esclarece, que te dá esperança. Por isso que o profeta diz, me declara o que você tem em casa. E ela diz, sua serva não tem nada. De repente ela se lembra que tem algo. E é isso que Deus já vai começar a despertar em você aí. Ei, tem algo aí ainda. Alabaio, semicalabarúzia. Tem algo aí ainda. Oh, meu Deus do céu, maracalabaio. Tem algo aí ainda. Pro lado de dentro. Porque uma coisa, irmãos, é sobrenatural. Quando Deus começa a mudar uma pessoa pelo lado de dentro, quando Ele criou uma raiz da sua presença dentro da vida de alguém, irmãos, ela pode andar. Irmãos, eu fiquei 6 anos afastado da presença. Irmãos, eu andei muito tempo errante. Eu não sou santo aqui. Você não está olhando alguém que não tem pecado e fala, eu sou falho e pecador, carente da bondade, da misericórdia e da graça do nosso bom Deus. Mas escute isso. Mas sabe, lá no fundo da minha alma, eu sabia, irmão, eu tinha convicção que na hora que eu retomasse, que na hora que ele de fato acendesse essa chama, a mudança ia vir, algo diferente ia acontecer. E é Deus falando para alguém, ei, me declara. Declara. Sabe o que nós podemos declarar? Senhor, eu sou falho, eu sou errante, mas eu ainda creio no poder da sua palavra. Senhor, eu estou no momento mais difícil da minha vida. Eu estou passando a maior crise financeira, espiritual, sentimental da minha vida. Mas aqui dentro da minha alma, do meu espírito, a minha alma clama, Abba Pai. Oh glória, eu vejo ainda a situação ao meu redor é totalmente contrária, é totalmente adversa, mas de dentro, lá de dentro, eu posso ouvir a certeza, a esperança de uma palavra, de um sentimento, não sei às vezes nem explicar, mas é o que vem de dentro, que não é minha fraqueza, oh glória, mas é uma esperança viva, que faz com que eu e você permaneça ainda que nós permaneçamos calados, parado, estagnado, aleluia, louvado seja a presença do eterno Deus, mas que faz e alimenta eu e você dia após dia, ainda que nós sejamos prostrados mediante uma situação totalmente contrária, mas algo que vem de dentro, ainda numa voz suave, numa voz ainda longe, pode ser que ela fale para você, vai mudar, uma hora muda, oh glória, a Bíblia diz que Jó, irmãos, ele estava, meu irmão, imagina uma situação, uma prova terrível, um deserto, uma escassez terrível, e de repente a Bíblia diz que o Senhor vira o cativeiro de Jó, e de repente a voz do Senhor brada, e de repente a voz do Senhor ecoa na vida de Jó, e fala com ele, Jó, se coloque de pé, Jó, alabacandarabagaio, ore pelas pessoas. Enquanto Jó orava, a Bíblia diz, e Deus virou o cativeiro de Jó, oh glória. Então com Deus é assim, irmão, com Deus é assim. Meu Deus do céu, irmão, louvado seja Deus. Deus está falando conosco aqui, elebacalamandaio, ribidarabacalarúzia. Eu tenho uma botija em casa, eu tenho algo em casa, porque, irmão, eu preciso ter algo, eu preciso encontrar. Porque quando a mulher que perdeu a dracma dentro de casa, ela tá perdido, em algum lugar tá. Ela acende a candeia para encontrar. Porque na verdade tem algo valioso do lado de dentro,
que de alguma forma se perdeu, de alguma forma eu e você não vigiou, rebar, amandaio. Aí nós paramos de orar, aí nós paramos de jejuar, aí paramos de vigiar, aí paramos de crer, e Deus está dizendo, ei, são coisas valiosas como essa, que para nós são mínimo, mas ainda é a base, mas ainda é o que sustenta, mas ainda é o que Deus vai precisar de uma pouca porção de fé, de uma pouca porção de esperança, de uma pouca porção de confiança, Ramancala Mandaio. E olha o que ele diz, então faz o seguinte, pede emprestado. Irmão, você vai achar que é loucura que eu vou falar aqui, mas hoje eu meditando nisso aqui, eu pensei, pede emprestado. Irmão, que fase é essa? Que momento difícil é esse? Que humilhação é essa? Que eu ainda tenho que me humilhar ainda e pedir emprestado. E às vezes esse pedir emprestado, trazendo para nossas vidas, é o quê? Pedir oração. Ser humilde em falar para alguém, irmão, ora por mim. Irmão, apresenta eu em oração lá. Oh, glória. Porque quem intercede pelo outro, no mundo espiritual, a representativa é essa. Você se apresenta como se fosse a pessoa no altar. Que é o que Cristo faz a todo momento por mim e por você. A todo momento se apresenta diante do trono da glória do Pai, intercedendo por mim e por você, representando eu e você diante do Pai. Enquanto os filhos pegam as vasilhas emprestadas, eles entram para o quarto, fecha a porta e vai usar o que eles têm. Isso aqui não é para orgulho, não é ego. Por bondade de Deus, o pastor aprendeu algo maravilhoso. Eu gosto de visita. Eu aprendi com meus pastores, eu amo visita. Deus opera, Deus visita, Deus cura, Deus alivia fardo, Deus esclarece orações. Mas a verdade, irmãos, é que há momentos que alguém de fora pode levar algo para dentro da sua casa. Que alguém de fora pode levar uma palavra. Que Deus pode usar alguém para te dar algo. Alguém para te abençoar com algo. Mas esse milagre aqui, Deus tem uma resposta para alguém. Às vezes nós esperamos muito de quem está de fora vir. Às vezes nós estamos esperando pessoas vir. Às vezes nós estamos esperando situações vir. Às vezes nós estamos esperando momentos chegarem. E Deus está dizendo, fecha a porta. E Deus está dizendo, eu vou usar o que você tem. Alabacalabaio. Eu vou usar uma ferramenta, eu vou usar algo que eu já entreguei para você. Pode ser uma botija, pode ser um simples ensinamento de oração, de jejum. Eu não sei o que Deus está falando no mais profundo com você, mas Ele está me ordenando a dizer para alguém, fecha a porta do quarto, pegue essa pequena botija, alabacalabaio. Pega essa porçãozinha aí. Pega essa palavra. E ela obedece. Fecha a porta. Chama os filhos. Elebaio. Remi calamandaio. Coloca. E ativa. E ativa essa palavra. E tem uma ação em cima disso. E ela entra, irmão. E ela entra com os filhos. Rompendo toda a lógica. Irmão, porque é um monte de vasilha e só tem uma botija de azeite.
Rompe tudo, a minha, a sua lógica, o meu e o seu pensamento, a ciência, o que você quer achar aí para explicar esse milagre? A explicação é simples, a obediência, a fé, a esperança, o crer, calabacalamandái, de entrar, de se perseverar, de pegar essa palavra e começar pela fé, pelos olhos da fé. E Deus está falando para mim, falar para alguém que abra a sua visão espiritual, abra os seus olhos da fé, pare de olhar com esse olhar carnal, que só vê ruína, que só vê porta fechada, que só vê dificuldade, que só vê não vai dar, que só vê não adianta, que só vê não vou tentar mais, vou deixar. Deus está dizendo, pega isso, abre sua visão e fala: Senhor está aqui, alabacalamandaio, alabarúzia, e pelos olhos da fé comece a contemplar o derramamento, comece a contemplar Deus de alavacemidaраmandaio, abrindo sua visão espiritual. É forte, irmão. E a fé vai na contramão da lógica humana. A fé é acreditar numa coisa que eu e você espera muito, porque às vezes é uma necessidade, às vezes é uma situação. E a fé é eu e você ter nas mãos aquilo que você ainda não viu. Para simplificar, a palavra não precisa que eu mude, que eu corrija, que eu faça nada com ela, ela é viva. Mas com as palavras desse humilde pastor, servo de Deus, eu falo, sabe o que é fé? É você ter na mão uma coisa que o seu olho não contemplou ainda. Alabacalabarúzia. É só ver sua casa, sua família estruturada ainda. Você já se imaginando ela em pé. Relevar semancalamandu rebidaio. E dizendo, o credor não vai achar nada aqui. O credor não vai levar meus filhos. Alabacalamandaio. Eu não vou perder. Eu não vou ceder. Isso é herança do papai. Eu não vendo, não troco, não negocio. Isso é meu. Foi o pai que me deu. Isso é herança. Alabaio. Elebicalabaio. E uma coisa que eu aprendi, irmão, é o que Deus deu pra mim, pra você, o diabo não toma. E eu não tô falando de carro, eu não tô falando de casa. Tô falando de princípios. Tô falando de caráter. Tô falando de unção, de transformação. Que eu e você vive lutando para querer ser uma pessoa que nós não vamos ser. Porque o Pai criou, o Pai estabeleceu, o Pai formou em mim e você uma característica. Elebacalabando, deu, entregou de graça. Alabá, sumi, calamandu e a céu. Meu Deus. E nós ficamos confrontando, porque às vezes admiramos pessoas, porque às vezes vemos a vida de fulano de tal, porque às vezes do jeito que Deus usa o Beltrano, da forma que Deus usa o Beltrano para cantar, ou o fulano para pregar, Deus está dizendo, ei, eu vou usar a sua ferramenta, eu vou usar o que você tem. Eu me lembro na minha conversão, eu me lembro claramente, comecei a assistir mensagem do pastor Marco Feliciano para todo lado, de Deus missionário da última hora. Testemunho meu, irmãos. Uma experiência minha. E Jesus, eu quero pregar igual ele, eu quero falar igual ele, eu quero, né? Aí numa pregação, o pastor ministrando, que às vezes nós queremos ser o que nós não vamos ser, que Deus não tem planejado para nós queremos. Às vezes escolhemos, mas na verdade a escolha já foi decretado. O Pai já colocou um algo na minha vida e na sua, uma forma, da maneira que você canta, da maneira que você... Não adianta você querer imitar ninguém, não adianta você querer ser outra pessoa, não ser você, usar a ferramenta de outra pessoa. Eu estava comentando com um obreiro, eu falei, ô varão, as pessoas são tão hipócritas, que eu vejo pastores, líderes ministeriais,
de outras denominações, e agora eu falo abertamente, e eu vou usar o exemplo que eu dei para ele. Alguns vai dizer assim: o pastor Júnior Trovão com aquela voz fica gritando, emocionando pessoas. Isso alguns críticos. Se eu pregar também gritando, o povo vai pular. Se eu pregar gritando também, o povo vai sair pulando. Irmão, escute uma coisa. Uma coisa é Deus te usar você gritando num tom de voz com a unção, com a característica que Deus deu para ele. Outra coisa é você pegar alguém que não tem essa característica e começar a gritar no microfone. Aí você vai ver. Aí você vai pessoas embora. Porque eu queria que um crítico desse, eu queria que alguém que critica isso, eu tô falando de modo geral agora, alguém que critica um fulano de louvar alto ou com a voz baixa, ou num timbre maior ou timbre menor, ou independente. Mas e a unção? Vou falar eu, pastor Laércio, uma admiração pessoal que eu tenho. Para mim, o pastor, grande profeta dessa nação, Samuel Mariano, para mim nunca seria um cantor. Se fosse pela uma avaliação de alguém que conhece música, aos meus olhos, se eu fosse o pastor dele, eu não daria oportunidade para ele cantar. Mas e a unção? Alabacalabaio. E o chamado? Bicalatsimarúzia. E a capacidade que Deus deu para ele. E a graça que Deus estabeleceu no ministério dele. Aí sabe o que ele faz? Ele louva e prega da forma que Deus quer que ele louve e prega. Então o segredo, irmãos, está aqui. Um dos maiores segredos que eu vi hoje, que o Senhor abriu minha visão para isso, é esse. O que você está procurando fazer? Que ferramenta você está procurando usar? Qual é a justificativa que eu e você está dando? Porque o nosso ministério não vai, porque a nossa casa não vai, porque eu não tive sorte na vida, pastor, eu não fiz uma faculdade, eu não fiz um curso específico nisso, e nós começamos a querer usar ferramentas que nós não temos na mão. Relebacalabaio. E é Deus dizendo aqui ao meu coração: ei, eu te dei uma ferramenta. Não adianta você querer comparar a oração de uma pessoa que ora 8 horas no ministério que ela tem, de 4 horas, de 1 hora, com a intimidade que você tem com Deus, quem sabe nas suas palavras. Aí nós vamos virar o que? Um fariseu, que um dia olhou o publicano e falou assim: Senhor, nós oramos, nós jejuamos, nós oramos no monte, nós vamos na sinagoga, e o fulano ora menos, o Beltrano não vai para o monte, o outro não vai para vale, e nós queremos se justificar com a ferramenta de outras pessoas. E Deus está dizendo: ei, o pastor Laércio, eu não vou usar você igual o Feliciano, porque eu já tenho o Feliciano. Eu já uso o pastor Júnior Trovão da forma dele. Eu quero usar você da forma que você é. Eu quero usar da forma que eu... Quantas vezes eu falei para os membros que eu congrego, pessoas amigas minhas, eu falei: rapaz, eu não sei como vocês têm paciência para me ouvir lá. Eu não sei como vocês têm paciência para me ouvir 1 hora. Eu falo errado. Às vezes eu entendo, às vezes que eu nem gosto de me ver pregando, irmão, porque eu começo a me autoavaliar. Às vezes eu termino uma mensagem aqui como essa, eu vou olhar lá para ver os comentários, eu começo a me ouvir, eu falo: Senhor da glória, é só o Senhor, é só a sua misericórdia mesmo. Uma voz, como dizia o meu pastor, de taquara rachada. Mas é isso que eu tenho, é isso que eu sou. Relebacalabaruz, e é isso que Deus está dizendo para nós aqui hoje. Ei, mulher, o que você tem em casa, usa o louvor da voz que eu te dei para louvar. Oh, glória, usa a ferramenta que eu te dei, usa a fé que eu te dei, usa a palavra que eu lancei para sua vida. E a palavra foi para ela, a palavra foi para a casa dela, a ordem foi para casa: fecha a porta, entra com teus filhos, não é com os filhos do vizinho.
As vasilhas, escute isso aqui. Oh, meu Deus, obrigado. Relebaio, reminaio. As vasilhas são do vizinho, mas a botija é dela. Oh, glória. As vasilhas são até emprestadas. Oh, glória. Mas a botija é dela. A casa é dela. O quarto é dela. Alabacalabarúzia. Então Deus está dizendo: eu posso usar alguém para ministrar na sua vida. Eu posso usar até uma jumenta para profetizar. Mas é a sua ferramenta. É a sua fé. É o seu coração. Oh, glória. É a sua confiança. Elebacalamanchoremicalabarúzia. Que eu vou usar para reverter essa situação, essa pequena fé, essa pequena esperança. É isso que eu vou usar ao seu favor. Quando você entender que você precisa pegar esse pouco, essa luz no fim do túnel, quem sabe, esse pouquinho, dizendo: eu vou tentar mais uma, eu vou colocar no altar. Alabacalamandarabandai, eu vou colocar no altar. Derrebicando e darazi baruzi. Aí aqui eu encerro para falar algo muito sobrenatural. Duas coisas sobrenatural. Primeiro, Deus é uma fonte inesgotável. A medida não se pode ser medida. Porque o texto é claro: enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Oh, glória! Enquanto tinha vaso, tinha azeite. Ou seja, enquanto eu e você estiver pronto a receber, Ele está pronto a despejar. Enquanto eu e você estiver, como o salmista diz no Salmo 81, verso 10: eu, Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, abre a tua boca e eu te encherei. Deus está dizendo: se você abrir a boca, quem te enche é eu. E a medida é inesgotável, ou seja, o quanto você tiver com a boca aberta é o tanto que você vai receber. Então o texto está dizendo algo para nós, que Deus tem um milagre tão grande para ser derramado, que Ele está dizendo: enquanto você tiver o vaso, enquanto você tiver esperança, enquanto você tiver confiança, enquanto você tiver acreditando, enquanto você tiver obedecendo, enquanto você tiver ouvindo essa palavra e buscando praticar, enquanto você tiver ouvindo ela, o Senhor está derramando, o Senhor está derramando, o Senhor está derramando. E é tão poderoso isso. Eu encerro na segunda parte soberana. Agora você fala o seguinte, mulher: acabou o vaso? Acabou. Cessou o azeite. Sabe o que ela fez? Foi lá testificar o milagre. Foi lá contar o testemunho. Sabe o que o profeta falou? E aqui eu queria que você parasse um pouquinho para observar o que o pastor vai dizer através de Deus. Quantas pessoas recebem o milagre e, por não voltar para o altar, e por não voltar para o altar, se perde aquilo que conquistou. Vou te explicar melhor. Quem recebe a bênção, mas não dá glória ao Senhor, provavelmente há uma grande chance de essa bênção, primeiro, ser mal administrada. Segundo, se tornar em maldição. Então o que Deus está dizendo? Ela recebe a vitória, os vasos são cheios, ela volta ao profeta, ela volta para o altar. Porque entenda uma coisa: por que Deus daria um negócio para você próprio, se você não sabe administrá-lo? Então Deus está dizendo: eu te dou, mas você depende de mim ainda. Eu te abençoo, eu faço o milagre, mas volta para o altar. Porque eu e você tem que entender uma coisa: o que sustenta esse milagre não é nossa sabedoria, o que entende é a nossa obediência. O que faz permanecer essa bênção, esse milagre, é estar com ele ligado no altar. Ou seja, sabe o que ele disse? Mulher, agora você vai, paga o que você deve aos credores e vive do resto. Aí você vai falar para mim: pastor, que resto é esse que ela viveu a vida inteira?
Aí é Deus dizendo: o resto para você é resto, mas o resto para mim, o resto meu e seu não serve para nada, mas o que é resto de Deus faz ver você caminhar por muitos anos ainda. Então, para você que recebeu um grande milagre de Deus nessa noite aqui, que está recebendo essa vitória dessa palavra, Deus está dizendo: quando você recebeu o milagre, deixa eu administrar, deixa eu te dar a direção, deixa eu continuar nesse negócio, deixa eu continuar te orientando, deixa eu administrar na sua vida o milagre que eu entreguei a você. Porque entenda uma coisa: quem recebeu um dom de Deus sabe que ele pode ser usado. Porque o Senhor está abrindo aqui, eu estou falando, irmão. Deus está iluminando aqui, eu estou indo na unção que ele está me mandando. Elias é profeta. Deus mandou ele profetizar, mas há um dom, há uma unção na vida dele. Correto? Há um poder na vida de Elias. Então, Deus não manda ele, mas ele é profeta. Há sobre ele uma unção, então ele profetiza segundo a palavra dele. Então eu posso ter um dom, posso fazer uso para profetizar na vida de alguém, mas na verdade, o que Deus quer muito mais de nós é que nós obedecemos e usamos conforme ele orienta. Tanto é que depois da profecia de Elias, segundo a sua palavra, Deus mesmo disse: Elias, agora vai para a caverna. Elias foi. Porque Elias sabe que ele profetizou, mas se ele estiver fora da direção de Deus agora, não for a direção dele, ele vai morrer. Mas se ele estiver guardado por Deus, se ele estiver na obediência com Deus, então recebe essa palavra. Quando recebeu o milagre, não sai trocando trombeta não, volta para o altar, agradece e pede direção de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus em Cristo Jesus abençoe seu ministério, que Deus alcance, que Deus te alcance, que Deus vivifique a sua alma, o teu espírito, te levante, te dê sabedoria e entendimento. E nós vamos orar, para engrandecer o nome do Senhor, a fim de que essa palavra dê bons frutos no seu coração, a fim que essa palavra, não que o pastor Laércio ministrou, o pastor Laércio não é ninguém sem a presença, mas aquele que ministrou no coração do pastor, aquele que falou: meu filho, essa é a palavra, essa é a mensagem que eu quero que você pregue nessa quinta-feira para o meu povo, que estará naquele momento. É o que eles precisam ouvir. Eu estou aqui para servi-lo ele. Deus abençoe. Relebaio, simikalamando, rebidarabaceui, revorom se kemandaruzi de calabaruzia, relemantokeletsi de rabaruziheui, varai de comondubidasi calabaio. Senhor, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, Pai. A sua palavra ela foi ministrada, o Senhor não precisa de mim. Elevar-se me calamando, helme. Eu só sou uma voz. Meu Pai, mas que essa voz da sua palavra vai de encontro a esse lar, vai de encontro a essa família, vai de encontro a essa mulher, vai de encontro a esse homem de Deus que está me ouvindo, pessoas que entrou, Pai, no meio desse momento da palavra, pessoas que estão ouvindo agora, que estão desde o início, Pai, que o Senhor ministra no meu coração, essa palavra de perseverança, essa palavra que vivifica. Meu Deus, a sua palavra aqui foi ministrada, e eu peço que ela encontre o alvo, que ela aprofunde no coração, no mais profundo do coração do teu filho, que ela, Senhor, venha trazer uma semente tão poderosa, que ela venha crescer, que ela venha germinar, que ela venha gerar folhas, frutos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que elas recebam um milagre nessa noite, Pai, não é amanhã, é hoje, Pai, é nessa noite, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, pela autoridade que há no teu nome, Jesus, eu faço uso da sua palavra, do seu nome, pelo poder
que foi atribuído à igreja, pela autoridade que foi atribuída aos seus líderes, aos pastores, aos ministros, como servo do Senhor, no nome de Jesus, o milagre chega nessa noite. Meu Deus, a multiplicação chega nessa noite, a direção chega nessa noite, a alegria chega nessa noite. Meu Deus, há algo dentro deles, há algo de dentro para fora que precisa ser gerado, que precisa ser, meu Pai, liberado. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a candeia foi acesa, meu Deus, e que através dessa luz da palavra que foi acesa nessa noite, meu Pai, eles vão entrar para os seus quartos crendo no milagre, crendo, meu Pai, no poder que há na sua palavra, e verão um grande avivamento, a grande vida que vai trazer para os seus lares, porque enquanto houver corações abertos, ainda há poder de Deus. Enquanto há povo prestes a ouvir, com o coração aberto a ouvir a sua palavra, o Senhor derrama o azeite. O Senhor enche o teu povo. Enche, Pai, eu profetizo o seu povo cheio. Pai, aqueles que estão me ouvindo nessa hora, meu Pai, por intermédio dessa palavra, pela presença do Espírito, eu profetizo cheios da sua glória, porque somos vasos na tua mão, somos vasos dependentes, meu Pai querido, da unção, do azeite que é derramado. Ah, Senhor, alabacamo, reme, seja cheio, Pai, aquele que não em línguas, aquele que já não tinha mais força para orar, visita agora, visita, meu Pai, lavaço, eleba, calamandoia, céu, baruzi de calabaru de calamandaio, visita com unção, derrama poder agora, que sobre a cabeça deles, meu Pai, Senhor, que haja uma chama, que venha, Senhor, a impactá-los, e venha tocá-los de dentro para fora, essa chama venha arder continuamente sobre o altar que fora levantado hoje, pelo poder da sua palavra. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Alabacando, remandai o céu. Barade calabaruzia banjo, baruzi calabai o céu. Mando relebou, sinará mandaio. Receba em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, receba a presença, receba a unção, receba arabá, calamandaio, elevar-se-me da intimidade, aquilo que você não tinha mais coragem de colocar o joelho, achando que Deus vai te ouvir, Ele vai te ouvir, receba. Deus está dizendo: eu te espero no quarto, eu te espero no lugar secreto, eu te espero lá, entra lá, fala com Ele, abre o coração para Ele. Alabacalamandarúzia, abacé mandaio, dibidarabacalambaio. Meu Deus, aumenta a sua voz em nome de Jesus. Santo é o Rei da Glória. Bendito é o Senhor dos Exércitos. Receba, irmão. Receba em nome de Jesus. Receba. Receba. Receba, creia. Comece a abrir a visão espiritual. Comece a enxergar o milagre. Comece a enxergar seu filho na presença. Comece a enxergar seu esposo na presença. Comece a profetizar que ele é uma bênção. Comece a profetizar que sua casa serve ao Senhor. Que quem manda na sua casa, na sua família, quem ordena, quem é capaz é o Senhor.